O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão, vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em barris velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os barris velhos e se derrama, e os barris se perdem. Vinho novo deve ser posto em barris novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permanecei em mim. Queridos irmãos e irmãs, devotos, devotas do Sagrado Coração de Jesus, presentes na Basílica Santuário de Nazaré, que estão nos acompanhando em suas casas, nos hospitais, onde quer que estejam em trabalho, ou ouvindo a transmissão da Santa Missa através da rádio web. Quando nós contemplamos o coração de Deus, nós colocamos a mão sobre o nosso próprio coração. Queremos sentir uma repercussão, um efeito desse divino coração no nosso. Por isso a palavra hoje convida-nos a uma renovação interior. Assim como Jesus diz que é preciso uma atitude nova na presença de Deus, aqui, em base a esta pergunta que os fariseus fazem, por que os discípulos de João Batista e dos fariseus jejuam e os discípulos de Jesus levam uma vida normal? Jesus responde: porque o noivo ainda está com eles. Ou seja, a presença de Jesus é que dá sentido à nossa vida de fé, a nossa vida de oração. Diria, é o que dá sentido à nossa vida normal, porque nós não podemos usar duas capas, duas gavetas. Essa capa aqui é de eu ir para a igreja, essa capa aqui é de eu ser uma pessoa religiosa, esta outra capa aqui é para eu me comportar na sociedade, é para estar no trabalho, de modo que quando eu vou para a igreja eu boto esta capa, quando eu vou trabalhar ou lidar com as pessoas eu ponho esta outra. Não, a isso se chama de fato hipocrisia, farisaísmo. É algo contra a nossa fé, porque as pessoas notam, veem e dizem: olha, aquele que só vive na igreja, como se comporta, e coisas desse gênero. Por isso nós devemos ser nós em todo tempo e lugar, seja que estejamos na igreja, seja que estejamos no trabalho. E é isso que Jesus diz. Ora, o noivo está no meio deles, ou seja, dos amigos que estão fazendo a festinha da despedida do solteiro, estão comemorando, se alegrando com a presença
daquele que eles gostam, que é amigo deles. Que bom, que felicidade. Por quê? Porque daqui a pouco ele casa e vai ter que ir embora para a lua de mel com a esposa dele. Então nós vamos aqui ficar só nós, mais entristecidos pela ausência do nosso amigo. E aí vamos continuar a nos divertir sem ele. Tá bom, a gente vai fazer, mas vai ficar um negócio meio chato. É uma comparação que se usa da festa de casamento para dizer como também a vida interior da gente, como a nossa vida no cotidiano sem Deus não tem sentido. A gente pode fazer 1.500 coisas, 1.000 besteiras, 500 mais ou menos, mas sem a fé não tem sentido. Por quê? Porque é a fé que dá significado, até mesmo como diz Jesus, ao copo d'água que se dá para o pobre, que se dá para o sedento. É em Deus que isso tem sentido. Portanto, a presença de Jesus no meio de nós nos estimula. Por exemplo, para estar no caso aqui da comparação, a rezar. A nossa vida espiritual, a nossa vida de oração se dá porque Jesus está presente, está perto de nós. E é isso que então nos estimula no cultivo da vida interior, a buscar progredir, prosperar a partir de dentro de nós. O convite então de Jesus é aqui usufruamos da presença dele no meio de nós, com uma diferença. Chega a hora em que o noivo tem que ir com a noiva dele viajar, mas Jesus nunca vai. Jesus nunca abandona os seus amigos. Jesus está todo o tempo presente na nossa vida. Jesus está sempre querendo ser o motivo da nossa alegria. Nós é que às vezes vamos dar umas voltas e aí nos distanciamos dele, porque a presença de Jesus é constante. Vamos pedir para nós, nesta celebração, hoje, nesta primeira sexta-feira do mês, a graça de pressentirmos a presença que alegra de Jesus. Vamos pedir para nós uma maior delicadeza em relação a Ele. Vamos pedir para Ele, como nós pedimos na jaculatória: Senhor, faz com que o meu coração se torne semelhante ao vosso sagrado coração. Vamos pedir a graça da alegria cristã, que não está nas gargalhadas, mas está, sobretudo, na sinceridade de coração. Está na esperança renovada dentro de nós. Tudo isso fruto da certeza da presença do Senhor Jesus na sua igreja, nas nossas famílias e especialmente em nós, em nosso coração. Certeza, penhor, garantia desta presença, a Santa Eucaristia, ou seja, o seu mesmo coração, porque a Eucaristia não é outra coisa que o coração de Jesus. O coração de Jesus não é outra coisa senão a Santa Eucaristia. E Jesus se dá para nós, se oferece para nós, corre o risco até de nós não darmos a devida importância, de nós o rejeitarmos, de não estarmos nem aí, corre o risco de nós o recebermos com indiferença, mas está ali. Portanto, uma certeza, uma garantia da presença de Deus no meio do seu povo. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus, que é esse noivo divino, nunca se afasta dos seus amigos. Vamos renovar a sensibilidade do nosso coração e da nossa alma para saber disso, para pressenti-lo no meio de nós. Um instante de silêncio para a interiorização da palavra.